Convidá-los para abrir o texto em Mateus 28, versos 18 e 20. Mateus, capítulo 28, os versos 18 e 20. 28, 18 ao 20. O título comumente conhecido e recebido é A Grande Comissão. Um título não constante nos originais, mas ajuda-nos a entender do que trata aqueles textos a seguir. O versículo 18 do capítulo 28 de Mateus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos dar uma palavra de oração? Curva a sua cabeça, convide o Senhor para falar ao seu coração. Deus, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor nesse momento e suplicamos a Ti, ó Pai, com total dependência. Ilumina nossos corações e mentes para que recebamos a palavra do Senhor com toda fé, com toda alegria. Senhor, mais do que isso, tire de nós as resistências, tire de nós as camadas impermeáveis, para que possamos viver e sofrer as transformações propostas pelas Escrituras. Oramos no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de hoje falar sobre a igreja enviada pelo rei. Gostaria de falar das características da igreja enviada pelo rei. Nós temos uma igreja, nós somos a igreja, mas nós vivemos muito essa difícil distinção de igreja instituição e igreja organismo. Igreja corpo de Cristo, igreja invisível, de igreja religiosa, igreja CNPJ, igreja corporação. Então, aonde olhar? Onde focar? Não, a igreja visível, ela não pode viver sem a igreja invisível e vice-versa. Poderíamos simplificar assim: a igreja visível, ela é um receptáculo, ela é uma case, ela é um ambiente que suporta, que contém a igreja invisível. Então, elas não podem viver separadas. Não tem como, e não estou falando de joio e de trigo. Não tem como. À medida em que a igreja de Atos capítulo 2, com aquela pregação exponencial do Pedro, e o Lucas vai depois dizer que houve uma contabilidade, quase 3.000 almas. A partir desses números mega, não tem como não viver uma institucionalização da igreja, porque é preciso que haja esses regramentos. Atos capítulo 6, nós percebemos que diante da demanda, havia mulheres, principalmente as não judias, estavam com demora no atendimento, enquanto que as mulheres de Israel recebiam o atendimento prioritário. Nós vemos mais adiante o problema de Paulo com Marcos e precisou pedir que ele voltasse. E é muito legal ver isso na igreja de Atos, porque a gente vê como que a igreja de fato se dá. Nós temos ainda no capítulo 5 a grande mentira do casal Ananias e Safira, que venderam a propriedade e disseram que estava dando por outro preço e ali. Então, esses problemas que a gente vê na igreja, esses problemas não estão fora da igreja verdadeira. Porque o Espírito Santo está ali, a palavra está ali, o poder transformador, a doutrina apostólica está ali, habitando com esses problemas gerenciais, pontuais e administrativos. Mas hoje em dia é muito comum as pessoas se frustrarem com algum erro administrativo e colocar isso na conta da igreja invisível. A igreja generaliza, né? A igreja, ai que horror. Um irmão errou, um irmão falou uma coisinha, mas então não vale a pena. As pessoas confundem a gestão. E dentro desses erros, esses equívocos, essas leituras limitadas da vida da igreja, as pessoas rotulam a igreja.
E eu gostaria hoje de falar sobre as características de uma igreja que foi enviada pelo Rei dos Reis. E não olhar para aquela rotulação que estão fazendo aí, de uma igreja que só pensa em dinheiro. E é claro, quando a gente diz que a gente não só pensa em dinheiro, não estamos dizendo, como disse o presbítero Chagas, não adianta achar que dinheiro não faz parte. De novo, a tensão, né, entre o espiritual e o material. É preciso a gente pôr essas duas coisas de mãos dadas, não é verdade? Eu tive um período de plantação de igreja no sertão da Paraíba e eu vi necessariamente como que o dinheiro é importante para a missão. Não precisava ninguém me dizer, né? Dei aula há muitos anos de missões. Quando estive realmente no campo, realmente não tem como você dizer, não, eu vou viver na missão, vou fazer a missão somente pela fé, não quero nenhum tipo de investimento financeiro. Você não vai conseguir fazer. É muito importante. E a minha proposta para a igreja nessa noite é corrigir essas rotulações que dão à igreja. E as rotulações que eu gostaria de apresentar é esta: a igreja enviada pelo Rei. Bom, a igreja tem como trabalho a missão, mas a missão em si não começa na igreja. Ela começa onde? Em Cristo. A missão ela está passando pela igreja. Entenda que, vamos pegar aqui o universo da hidráulica, né? Por mais que você faça o melhor encanamento, com os melhores tubos na sua casa, na construção, eles jamais gerarão água. A tubulação não produz água, não mata a sede. É a água que viaja por dentro dos tubos. Então, a igreja não é a água. A igreja é essa grande, mega tubulação que irriga, assim como artérias, veias e microvasos do corpo, que visita toda a estrutura criada e está ali para transmitir, para veicular a água da vida, que é a mensagem do Sagrado Evangelho. Então, nós poderíamos imaginar, pastor, é tão difícil fazer missão porque na nossa igreja não temos ninguém formado em missão. Nós não conseguimos fazer missão porque nós não temos uma junta de missões. Não, irmãos, a missão não se origina em nós. A missão, ela passa por nós. É Deus que está salvando. Assim como ele veio até você, foi até você, veio até mim, ele está indo até outras pessoas. E ele nos privilegia em nos tomar como partícipes deste ato redentivo do mundo. O que Deus está nos dando ao dizer ide, é uma forma de dizer vamos, porque na verdade quem está salvando é Deus. Ele é quem salva. Ele é o arquiteto, o proponente, o investidor e, é claro, o que executa a própria missão. É o Espírito Santo que convence aqueles a quem Deus quer salvar do pecado, da justiça que está em Cristo e do juízo, o final de todas as coisas. Esta verdade se derrama como água no entendimento daqueles a quem Deus abriu-lhes, né, a sua mente e o seu coração. Então a igreja é apenas um meio pelo qual Deus faz. Nesse texto que nós acabamos de ler, fica muito claro a questão da autoridade, né? Como que uma igreja poderia se movimentar, realizar o que está sendo realizado pelo mundo, se ela não fosse de fato apenas um instrumento. Então, toda a autoridade está no nome de Jesus, todo o poder, toda a graça salvífica, e nós, de novo, fazemos parte disso apenas como convidados. No primeiro movimento, eu gostaria de falar sobre a grande comissão. Ela nasce da autoridade de Cristo. Quando o Senhor diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aquele Cristo humilhado, irmãos, ele agora assume uma definitiva estatura. Aquele Cristo que por certo momento esteve com sono, pedindo água, aquele Cristo que foi tentado no deserto pelo demônio, aquele Cristo que foi subjugado por aquele magistério daquele primeiro século romano, aquela confusão, um sacerdote mandando para o outro, aquele Cristo que foi blasfemado, este expulsa demônio pelo poder de Beelzebul. Aquele Cristo que só amava, aquele Cristo que só fez o que poderia ser feito por Deus, ele foi muito mal compreendido
e as pessoas o tinham, como diz o profeta Isaías, apenas como um aflito de Deus. É alguém bom, é alguém divino, é alguém especial, mas é um pobre, coitado. É aquela ideia muito franciscana que herdamos do romanismo, de que se alcança o céu pela pobreza, pelo um semblante caído, entristecido, como que se até se alegrar fosse pecado. Nós não poderíamos imaginar um Cristo mais equivocado. Essa visão está profundamente errada. E isto está sendo agora apresentado como definitivo nesta fala. O Senhor olha para os discípulos e afirma: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. A partir daqui, a história é completamente outra. O Deus Redentor agora é o Deus que nos comissiona a proclamar. O Deus da redenção é o Deus da proclamação. O Deus que agora está disposto a fazer com que a sua obra redentiva alcance até os confins da terra. E toda essa logística e mecânica está sendo organizada aqui. E o primeiro movimento é esse: é preciso que nós internalizamos e nos apropriemos que todo o poder para a execução da missão emerge do próprio Cristo. Não é do pastor, de um conselho, de um caixa financeiro. É bem verdade que já houve testemunhos em que o missionário em campo foi abandonado financeiramente pelos seus mantenedores, e mesmo assim a missão prosperou. Por lá mesmo os suprimentos vieram e Deus foi glorificado, porque a igreja é dada a esta o privilégio de contribuir. Quando a gente não faz isso, Deus se vale de outros recursos, outros métodos, outras pessoas, outras instâncias, e vai sim de R$1 a 1 milhão. Para Deus, isso não é problema. E se não tiver papel, Deus pode fazer você falar outros idiomas para proclamar o evangelho. Deus pode deslocar você de um ponto geográfico a outro de maneira milagrosa. Deus pode esconder você da vista de um adversário, de um opositor. A palavra de Deus, ela é muito clara, que quando o missionário está a campo, está a serviço do reino, como o Senhor coopera com ele, com os sinais. O Senhor está presente, o Senhor acompanha, o Senhor está junto. E é bom saber disso, que este Jesus que nos acompanha nessa etapa não é aquele Jesus que depende das ofertas das viúvas. Não é aquele Jesus que precisa se esconder de vez em quando por causa dos romanos ou dos fariseus. Não, esse Jesus que está conosco nesses últimos dias é o Jesus ressurreto, ao qual é concedido todo o poder. Precisamos corrigir essa perspectiva de um Cristo não franciscano, mas um Cristo apocalíptico, no qual está vestido de vestes resplandecentes e os seus sapatos são como de fato latão reluzente. Quando ele abre a sua boca, sai uma espada aguda, afiada, e quando o som da fala sai, é como se fosse das muitas águas. Os seus olhos, de fato, são como chamas de fogo. O João, ele faz uma descrição de Jesus em Apocalipse, ele recebe essa imagem profundamente antagônica àquele Cristo, o filho do carpinteiro, lá de Nazaré, que andava a pé com a meia dúzia de pessoas. Esse Cristo glorificado, esse Cristo entronizado, é ele que está se apresentando para aqueles discípulos e dizendo: é-me dada toda a autoridade. Esta é uma verdade, irmãos, que nós, infelizmente, por alguma razão, perdemos. E eu gostaria que hoje, no seu coração, o Senhor refizesse isso dentro do seu âmago, porque as missões clamam. Irmãos, existe uma necessidade absurda. Ontem o reverendo Jairo estava pregando e ele deu um dado muito interessante. Ele falou que existe aproximadamente no Brasil, ou em São Paulo, representações de 162 países. Existe em São Paulo morando gente de 162 nacionalidades. Você evangelizar, pregar, auxiliar, promover, investir em missões no estado de São Paulo, hoje equivale a você testemunhar de Cristo para quase o mundo inteiro. Vivemos numa mega metrópolis que é São Paulo, e por esse título, ela comporta pessoas de várias culturas e nacionalidades. Nós não poderíamos subestimar
a quantidade de culturas, irmãos, que existe hoje só no estado de São Paulo. Nós poderíamos não subestimar o poder de uma rede social, de um Instagram, de um Facebook, para quem é mais antigo. Irmãos, não poderíamos. O tanto de besteira e heresias existe nessas redes disseminadas para essas mais de 162 nacionalidades em São Paulo. E a igreja com uma baita desconfiança de que se fizer isso, será que vai dar certo? Irmãos, tem gente impulsionando um algoritmo e conseguindo um sucesso, resultado. Nós não precisamos impulsionar, nós é que somos impulsionados pelo Espírito Santo a fazer missão, porque Ele é poderoso para fazer isso. Então não há por que a gente ficar tímido. Quem sabe no próximo mês, no próximo ano de missões, a gente poderia colocar então mais bandeiras. Quem sabe a gente poderia presentear as pessoas com bandeiras, orar por cada irmão no final do culto, levar a bandeira da Inglaterra, orar a semana inteira pelos ingleses, levar a bandeira da África, de Israel, da Espanha, orar e voltar. Pastor, eu orei por essa nação. Nós poderíamos fazer isso, irmãos, porque a igreja, ela não se move para fazer de Jesus poderoso. Ela se move, porque Jesus é poderoso e Ele é quem fortalece essa igreja. Ele é quem nutre a marcha dessa igreja. É isso que nesse primeiro movimento nós precisamos considerar. Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11, Paulo escreve assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Quando você fala de Jesus, irmãos, todos os demônios reconhecem, todos os anjos, os que estão glorificados e os que estão condenados, reconhecem. Não importa quem seja o ser vivo que respire, quando você fala do nome do Senhor, este nome está acima de todos os nomes. E aí você talvez diga, pastor, eu vi recentemente na TV, a polícia, a guarda civil, tirando pessoas da praça pública porque estavam pregando e tal. Então, como é que Deus tem poder se o crente não pode pregar em praça pública? Recentemente também, não sei se foi Itália, Londres, também circulou muito a polícia tirando alguém que estava pregando. E aí, irmãos, preste atenção. Não é pregar o que você acha em nome de Jesus. É pregar Jesus. Isso faz toda a diferença. Se você fizer um documento muito lindo e você errar em um detalhe, os revisores de cópia, eles vão detectar que aquilo se trata de uma fraude. O documento ele pode ter 1000 palavras. Uma única palavra errada, fora do lugar, denuncia que aquilo é fraude. Nós precisamos entender, se nós estamos falando de Jesus, nós temos que falar de Jesus, não do meu político preferido, não com o vocabulário do meu time de futebol, não as minhas preferências. Não é para falar de mim, eu tenho que falar de Jesus. E eu fui atrás desses casos, e na maioria dos casos, a esmagadora maioria, pessoas que estão com a Bíblia na mão, mas falando de maneira politiqueira, falando de maneira agressiva, atacando certos nichos da sociedade. Não é isso. Você pode pregar o evangelho em qualquer lugar que ele não ofende. A ofensa e o confronto que o evangelho causa é no espiritual, porque a pessoa ela é confrontada com o seu pecado, é o pecado dela. Essa semana estive numa visita no lar de um irmão e ele disse assim, pastor, eu louvo a Deus pela sua vida, porque o irmão nunca precisou dizer o que eu tinha que parar de fazer, mas quando você pregava eu sentia muito que Deus queria que eu fizesse aquilo. E é isso, o evangelho não precisa. O aconselhamento pastoral, o gabinete pastoral é um aconselhamento que se dá de comum acordo. Quando o irmão da igreja ele precisa de um aconselhamento, ele procura o pastor e a gente conversa. Mas eu não posso traduzir isso ao público e sair dizendo você deve parar de fazer isso. Isto seria a deturpação de um esboço evangelístico para um esboço moralista. Então, é para pregar o evangelho, não é para dizer como que as pessoas têm que se vestir, o que comer, com quem andar. Não, isso é sermão de pai para filho, de mamãe para sua filha, de vovó para o seu netinho. Isso não é coisa de pregador, de profeta de Deus. Nós precisamos levar a palavra com esse conceito bíblico, estritamente bíblico. Paulo está dizendo, pelo que também Deus exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes. Então eu poderia falar sobre isso por 30 minutos. Eu poderia falar sobre os nomes dos imperadores, o nome dos monarcas,
os nomes que são lembrados na história, nomes que se apagaram durante a história, nomes que do nada entraram na história. E aí eu começo então a fazer uma conexão com um nome que é sobre todos os nomes. E aí eu começo a dizer que nomes que entraram na história só entraram porque eles tinham afinidade com o nome que é Jesus. E nomes que saíram da história saíram porque eles perderam a conectividade com o nome que é Jesus. Eu poderia falar muito sobre nomes e nomes e nomes e não ofender ninguém. Entende? Apocalipse 19:16. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Já chegando no finalzinho do livro, capítulo 19, o Senhor dá para João esta mensagem. Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Este é o nome dele. Este é o nome de Cristo. Esse é o nome do Senhor das missões. Esse é aquele que disse, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você falar do Evangelho, não se preocupe, você não vai estar falando da igreja presbiteriana, você vai estar falando de mim. E eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você só tem que falar, deixa comigo, deixa comigo. Não se preocupa, sou eu que faço. É o Senhor quem fala, Ele é quem estremece, Ele é quem opera. Então, Ele é a realeza final. Nós não poderíamos imaginar o livro do Apocalipse com uma melhor descrição do Senhor. Aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, é humilhado, é torturado, cumpre o seu penoso trabalho, mas após o seu triunfo, ele é recebido, coroado pelo Senhor, e agora esta é a sua declarativa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É este aquele que nos comissiona nesta noite. É aquele que está dizendo, fale de mim, meu irmão, fale de mim. Diga para essas pessoas, conte, né, mais sobre mim. Colossenses 1, 16 e 17, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Não existe nada. Eu gosto muito daquele texto de Marcos, quando ele diz, se beberdes alguma coisa mortífera, dano algum vos fará. No processo missionário, alguém vai querer envenená-lo, alguém vai querer destoar, desvirtuar o seu discurso. Mas a palavra de Deus nos diz que mesmo que você beba algo envenenado, você não sofrerá. Veja isso, todas as coisas foram criadas por ele. No mundo islâmico, a quantidade de testemunhos são enormes com relação a pessoas do Islã que se convertem para o cristianismo e as mães tentam assassinar os seus filhos, inclusive por envenenamento. E são inúmeros os testemunhos em que as mães e os pais se convertem, porque depois elas dizem, como isso não fez efeito em você? Uma mãe que ama a sua filha, que deu à luz, que a amamentou, ter que colocar veneno no seu copo e ao mesmo tempo que ela, claro, pede que ela morra, também ela pede que não morra. Que aflição a religião impõe. Então o Senhor, aquele que por ele foram criadas todas as coisas, inclusive aquela substância, aquela química natural, então agora o Senhor pode refrear os seus efeitos, retardar os seus efeitos, para que a glória dele seja manifestada naquela família e muitas pessoas se convertem ao Senhor. Nós evangelizamos, irmãos, porque Jesus de fato é o Senhor. Segundo ponto, a grande comissão consiste em fazer discípulos. E aqui está, de fato, o âmago do nosso texto, né? Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Aqui está algo muito precioso que eu gosto muito, né? As missões não terminam quando nós aceitamos Jesus. As missões não terminam quando nós concluímos a nossa classe de catecúmenos, quando nós somos recebidos na igreja, quando nós batizamos, aí as missões concluíram? Não, as missões não terminam. As missões não terminam quando nós adotamos uma vida de oração, quando nós começamos a frequentar todos os cultos da igreja. A missão não termina. A missão, ela, biblicamente falando, ela tem como objetivo maior fazer discípulo. O Senhor Jesus, ele nos salva e ele diz, faça discípulo. E esse discípulo vai fazer um outro discípulo, que fará um novo discípulo, e assim sucessivamente. Em algum momento da nossa história brasileira, essa corrente parou. E eu suspeito que seja um ambiente midiático, um ambiente virtual,
Houve igrejas no Brasil que tentaram, inclusive, fazer da igreja 100% virtual. Criaram uma ferramenta chamada Metaverso, onde você tinha uma cadeira no culto virtualmente, você se conectava. Quando foi quebrado este elo de discipulado, quando essas ferramentas que prometem nos aproximar mais uns dos outros, na verdade, elas estão nos distanciando cada vez mais. Eu me recordei esses dias ao ver um vídeo de um canal no YouTube que faz... Na década de 80, essa pessoa teve uma brilhante ideia de fazer pequenos vídeos da cidade, Avenida Paulista, 23 de Maio, coisa assim. E agora ele está colocando isso. E ele estava falando desse período. E ele também, certa vez, ele fez uma postagem de um pequeno vídeo das pessoas cantando parabéns. Aqueles bolos gigantes. Eu não sei se vocês alcançaram essa época, que bolo antigamente era bem grande. E o pedaço de bolo para cada um era um bolo dos de hoje. Não, o bolo era generoso. Você poderia escrever Itaquaquecetuba em minha cidade, meu Deus, e cabia. Então, quando você pensa naquele período, não existe fotografia. Naquele período não havia uma capacidade tecnológica de armazenamento de momentos, de fotos. Não havia. E sabe o que é que isso implica? Que cada vez que a gente se encontrasse, a gente tinha que procurar gravar todo aquele momento aonde? Aqui. Os amigos, eles eram mais interessantes. O valor da amizade, irmãos, era muito mais alto. Porque eu não tinha seguidores. Tinha aquele grupinho do qual eu fazia parte. E eu estava disposto a sofrer por eles. Eu me importava com eles. Eu ficava sabendo de coisas ruins que eles estavam passando na família. E eu não ficava sabendo por causa de um e-mail ou por causa de uma postagem. É porque eu estive com ele. A gente ia nas festas e parece que aquelas festas não tinham que ter fim. Hoje, você chega em qualquer lugar, toda hora batendo no pulso. Está dando a hora, que demora. Nós estamos... Tudo que a gente faz, filma. Vocês viram hoje eu comendo? Então, vocês viram o que eu comi hoje. Por quê? Porque eu fiz uma foto. Ao invés de eu comer, eu estava fazendo foto. Aí a gente vai, olha a criança, tira uma foto. O primeiro, o Manu e a Madu e o Luan casaram. Aí, vamos tirar uma foto da casa. Comprei um carro, vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Vamos fazer um vídeo. Vamos postar? Vamos editar. E isso foi, que chega um ponto que a gente não desfruta do momento. Eu esqueci o nome do filme, graças a Deus. Mas tem um filme que fala sobre uma capa de uma revista americana muito famosa, e a história é sobre um fotógrafo dessa revista. Ele foi muito famoso mundialmente. E ele queria, para aposentar a sua carreira, ele queria fazer a foto de um leopardo raríssimo. E ele lutou muito para conseguir ver esse animal e fazer a fotografia. E o filme é longo e ele lutando para ver esse bichinho. No final do filme, no último momento, ele conseguiu ver esse animal. E ele estava com a câmera. E naquele momento que ele enquadrou para fazer a fotografia, ele solta a câmera. E ele apenas contempla o leopardo e o filme encerra ali. A ideia óbvia é que ele quis viver aquele momento e não fazer daquele momento um produto comercial. Então, eu penso que existem momentos na nossa vida em que este elo de discipulado foi quebrado, porque alguém em algum momento teve a brilhante ideia de dizer, paremos o que estamos fazendo, vamos registrar. Irmãos, para que o melhor registro se todos esses bancos hoje estivessem completos? Para que melhor registro de ver pessoas sendo batizadas? Que bom seria se tivéssemos 5, 10 batismos todos os domingos. Que bom seria que tivéssemos classes e mais classes de catecúmenos. Que bom seria que tivéssemos aqui à frente, em lágrimas, jovens dizendo, pastor, eu quero fazer missões, eu quero ir para o seminário, eu quero fazer pastoreio, eu quero ser missionário, pastor, Deus está me chamando. Que bom seria, mas em algum momento isso parou. E parou com isso
o discipulado. Parou com isso, presentear alguém, mão a mão, com uma Bíblia. Eu me lembro de uma época que se ganhava Bíblia. Hoje você manda o link do app. Irmãos, faça a doação de uma Bíblia com uma linda dedicatória. Cite o versículo. Escreve na contracapa daquela pessoa que vai ganhar o presente. Este é o meu versículo preferido. E você faz de maneira manuscrita o versículo. E embaixo você pergunta, escreve aqui o seu. Está aqui o presente. Reconecte pessoas ao Evangelho. Promova a experiência de leitura com o texto, com os demais irmãos em Cristo. Fazer discípulo é a marca desta igreja. Esta é a marca da igreja enviada pelo Rei. O discípulo é alguém que pertence a Cristo e aprende com Cristo. O discípulo é alguém que segue a Jesus, aprende com Jesus e se submete a Jesus. Não somos, irmãos, como discípulos, apenas apreciadores de Jesus, contemplativos de Jesus, como se Jesus fosse ali aquela grande e mais sublime obra de arte do museu. E nós vamos lá, todo domingo à noite, olhar aquela obra de arte e falar como é lindo, como é maravilhoso. E daqui a pouco a gente faz a curva e volta para nossas vidas. Isso não é ser discípulo, é se permitir reorganizar a nossa vida através do exemplo dele. A nossa vida está embaralhada, caminhos tortuosos, e não se engane, a sua percepção de verdade está equivocada. A Bíblia diz, há caminhos que para o homem parecem de bem, mas são de morte. Não dá certo, irmãos, não dá certo. As pessoas estão ao tempo inteiro me mandando alguns links, pastor, vê esse vídeo, olha isso aqui, olha o que essa pessoa está falando, está fazendo. Mas, irmãos, acredite, isto é literalmente um tiro no escuro, isso não vai para lugar algum. É uma tentativa de sorte. Mas toda essa ciência, todos esses pressupostos filosóficos, eles já sabem que estão querendo alcançar desavisados. Mas para você, para nós, a quem o Senhor Jesus já se manifestou, não seremos grandemente abalados. O Senhor perseverará conosco nos dias da tribulação, nos dias da angústia. Mas isso não é de maneira passiva. É à medida em que eu me reorganizo em Deus, a adversidade brota. E o Senhor estará comigo para resistir comigo. Jesus não estará conosco para que nós estejamos de maneira apática, indiferente na missão. Preocupado mais com a nossa existência nesse mundo do que com a nossa eternidade. A expectativa da vinda do Senhor, ela foi negada profundamente. Ninguém poderia dizer quando será o dia da sua vinda. Irmãos, não faz o menor sentido não entender essa recusa do Senhor em nos mostrar esse dia, senão para que nós aguardemos com ansiedade. Não há nada melhor do que estarmos assim, ele está para chegar. Já já ele chega. Ele voltará. Ele está vindo. Desejo ansiosamente que ele volte. Ora vem, Senhor Jesus. Ele está chegando. Quem sabe não é hoje à noite. Quem sabe não é no ano que vem. E o Senhor não nos dá essa data, exatamente para que nós nutramos essa expectativa. Mas uma vez que isso saiu do nosso radar, parece que o paraíso é aqui mesmo. Parece que aqui é o céu. E as pessoas estão investindo aqui nessa terra de maneira extremamente agressiva. Como se não existisse céu, como se não existisse amanhã. Ser discípulo de Jesus tem a ver com se importar, né? Fazer discípulo, não escolher a quem evangelizar, não priorizar esse e descuidar daquele. Salmo 67, o verso 1 e 2. Seja Deus gracioso para conosco, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Até hoje o judaísmo fraco, midiático, né? Assim como tem os cristãos de Facebook, tem os judeus de Facebook também. Então dá até dó de ver esses judeus falando. Todo o Antigo Testamento, a partir de Gênesis capítulo 12, especificamente, o mandato de Deus é para que a proclamação de Adonai, a promessa do Messias, se estenda a todos os povos. Não tem essa de judeu é mais bonito do que quem não é judeu. Nunca existiu isso. É um equívoco.
Deus de Gênesis 1 ao 11, ele está falando com todo mundo. Ele fala no capítulo 12 de Gênesis com alguém, ele deixa de falar com todo mundo para falar com alguém, para esse alguém voltar a falar com todo mundo. Foi uma passagem pelo CPF para alcançar o globo. Não existe, a minha igreja é perfeita, nossa etnia é perfeita, nossa raiz é não sei o quê, sou de 4ª geração, 5ª geração. Irmãos, somos, como eu disse, apenas tubos por onde essa graça está passando. Isaías 49, verso 6. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Te dei como luz. Não é exatamente aquilo que Jesus disse no Sermão da Montanha? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Irmão, todo o evangelho está todo ele diluído na antiga aliança, tanto na lei como nos profetas. Inclusive, nos salmos, nós temos aqui todo o evangelho em todo o Antigo Testamento. Então, o Senhor quer que nós ampliemos o nosso olhar para um horizonte que se expande até aos confins da terra. Essa visão reducionista de cuidar apenas do nosso umbigo, do nosso casamento, do nosso quintal, da nossa grama, do nosso salário, irmão, isso não poderia ser menos carnal. Precisamos de uma visão da qual Jesus partilha conosco, dizendo: ajunte tesouros no céu. E esses tesouros são essas almas que, através da proclamação do Evangelho, o Espírito Santo resgata essas pessoas e elas estão sendo entesouradas na eternidade. Apocalipse capítulo 7, verso 9. João contempla uma multidão. E aqui está o resultado da missão, né? Não faz o menor sentido a gente achar que não dá certo fazer missão, porque em Apocalipse nós temos o resultado das missões. E como eu disse, é um privilégio fazer parte. Se não for por você, vai ser por outro. E aí, Deus vai perguntar um dia por que você estava tão ocupado naquele dia. Tá certo? Então, você que está achando que não dá nada, dá. Dá. Não, mas eu acredito na soberania, vou cruzar meus braços. Não, aí você está sendo exclusivista. Você tá se candidatando a sectário. Nós precisamos em ato de obediência. Aqui não é salvar. Não é a igreja que salva. A igreja não faz nada. Mas a igreja, em ato de obediência, pregamos o evangelho a toda criatura. Quem vai ser salvo? Não sei. Dá para saber? Não dá. Mas o que eu posso fazer? Pregar. Quer ouçam, deixe de ouvir, em tempo, fora de tempo. Hoje é dia dos pais, fora do dia dos pais. Nós precisamos pregar. Esta é a ação da igreja. Faça discípulo como vocês. Faça discípulo das pessoas que vocês gostam. Jesus disse: ide por todo mundo e faça discípulo das pessoas que torcem pelo mesmo time que você. Ele não disse isso. Ele disse: faça discípulo de todas as nações. E por fim, meus irmãos, termino o tempo aqui. Terceiro ponto, a grande comissão, ela forma uma igreja que batiza, ensina e depende da presença de Cristo. Mateus 28, 19 a 20. Apresenta essas 3 dimensões inseparáveis do discipulado, né? Em nome, o Pai envia, o Filho comissiona, o Espírito capacita. Atos 1:8, falamos muito no domingo passado. Esse poder que recebemos, que opera em nós, ele é quem nos alinha a que façamos a prática do discipulado. A igreja não recebe apenas uma tarefa, ela recebe o poder para cumprimento. E aqui a gente chega naquele momento em que parece que o sermão nos alfineta, né? Fazer discípulos inclui ensinar toda a palavra de Cristo. Veja o detalhe aqui, irmãos. E aqui estão aquelas letras miúdas do contrato que pouca gente lê. O Senhor diz o seguinte: ensinando-os todas as coisas. Não é isso que ele está dizendo. Vá e faça discípulo de todas as nações, ensinando todas as coisas. Não é isso que Jesus está dizendo. E o verbo bem discretinho aqui é ensinando-os a guardar. Porque quem está revelando é o Espírito Santo. Quem está mostrando Cristo é o Espírito Santo. Quem levanta o morto dos seus delitos e pecados é o próprio Espírito Santo. Nós, como discipuladores, estamos ensinando essas pessoas a guardar.
não sou mestre seu, eu não sou o seu rabi, eu não sou seu guru, mas eu preciso ensinar a você a guardar. E aí você pode se apegar a uma imagem de ilustração muito interessante. O que é que você tem na sua casa de mais valor e aonde está guardado? As coisas de mais valor estão guardadas junto com as coisas de menos valor da sua casa? Aonde está o documento original do seu carro? A sua certidão de casamento original, a certidão de nascimento dos seus filhos, as cadernetas de vacina, a escritura da casa, as cópias, o passaporte. Aonde esses documentos estão, os originais? Guardados, sim. Em qualquer lugar? Não. Então, a ideia aqui é que no discipulado eu saio do uso comum da fé e eu passo a viver a graça salvífica. E guardar isso precisa ser algo ensinado paulatinamente, concomitantemente, de maneira simultânea, ininterrupta. E isso nós chamamos de convivência. É no ombro a ombro que eu vejo como é ser crente. Ninguém aprende a ser crente vindo na igreja no domingo, irmão. Não aprende, acredite. Você está ouvindo esta expressão de alguém que está há 35 anos ininterruptos, todos os domingos, até nas minhas férias, de domingo eu acho uma igreja para entrar. Se não me deixar entrar, eu fico lá de fora ouvindo. Eu sou desse tipo. E eu digo para vocês, não foi isso que me ensinou a ser crente. Mas olhando a escritura praticada na vida de alguém que sentou comigo, sentou do meu lado e disse, meu irmão, casamento cristão a gente faz assim. O dinheiro do crente entra no bolso e a gente tira e faz assim. Quando a gente passa problema ou revolta com o Estado, a gente se comporta assim. Quando a gente vai escolher um candidato para votar nele, seja para prefeito, seja para governador, senador, presidente, a gente faz assim. Aquilo que a Bíblia diz. E eu fui olhando para aquela pessoa e ela foi me instruindo. Foi isso que foi consolidando a minha trajetória cristã. Não foi no domingo sentado, olhando para o pastor bonito. Olhando para o grupo do louvor bem arrumado, sentado do lado de uma pessoa simpática. E aí você olha e você pensa, puxa, eu não sou digno de viver com essas pessoas. Olha como elas são perfeitas. E eu estou tão distante disso, porque você está medindo a vida cristã por um único momento, onde todos estamos aqui de maneira solene diante do Senhor. Mas amanhã, segunda-feira, como é que faz? Como é que faz com aquela multa que você nem lembra onde é que você pegou? Como é que a gente faz com esses impostos? Como é que a gente faz, hein? Com esse monte de gente falando mal de igreja na internet. Como é que a gente faz com aquele parente que é mais antigo na igreja que você, e você como parente sabe dos podres dele, cada absurdo, e você sabe que no domingo ele está lá na igreja dando uma de santo. Como é que a gente faz com isso? Para com isso? Vamos todos parar com a igreja? Isso tudo é falso, isso tudo é mentira. É melhor fazer isso? Ou existe um discipulado que me faz ver o que o evangelho de fato é? E isso me condiciona a superar. Não ver o lado bom da coisa, ver a coisa. Porque a coisa que Deus está mostrando para nós é o evangelho da salvação. E isto não tem lado, isto é puro, é santo, é bom. O que não é isso é que é ruim. A igreja tem um lado bom, né, pastor? Não, a igreja é boa. A igreja é boa. Então, ensinando a guardar tem a ver com ensinar doutrina, santidade, oração, serviço, generosidade. Esses dias uma mulher me parou aqui. Eu estava saindo do mercadinho assim. E ela parecia ser cigana, parecia. Tinha um dente banhado a ouro. Eu não sei porque que cigano tem isso. Mas eles têm essa moda, né? A maioria dos ciganos tem um ou dois dentes, ou mais, de ouro. E ela estava com a roupa rodada, muito colorida, muitos elásticos no cabelo e duas crianças. E ela disse, olha, eu acabei de ganhar um chinelo para o meu filho e a pessoa só deu um. E a menina mais nova ficou querendo um também. E aí se eu poderia dar um par de chinelo para minha filha? Moça com ouro no dente. E o meu dente com cárie. E eu disse, claro. Aí ela escolheu. Será que eu vou ficar pensando sobre ela? Será que ela fez um bom uso? Será que eu fiz uma coisa boa? Não, isso não cabe a mim. Ensine a guardar.
Por que que a gente pode estar hoje recebendo algo tão precioso de Deus, irmãos, e amanhã a gente está tão vazio? Porque a gente não está sabendo guardar. Sabe por que que a gente não recebe certas coisas? Porque a pessoa que tem a condição de nos dar percebeu que nós não temos condições de administrar. Às vezes a pessoa nós temos o desejo de algo, mas aquele algo exige uma capacidade de gestão que nós não temos. É preciso que o discipulado nos ensine. Alguém precisa me discipular. Porque eu me sinto, sabe? Eu me sinto o Toreto. Eu me sinto, sabe, o Pelé da religião. Eu me sinto indomável. Sabe? Vou pegar alguém da época do irmão Chagas. Me sinto o Indiana Jones da religião. Sabe? Alguém que quer desbravar, sabe? Entrar nas cavernas aí da Ásia, nas montanhas e nos túneis. Eu me sinto descontrolado. Eu pego a Bíblia é eu e Deus. Eu vou até o céu. Irmão, acorde. Não é assim. Ouça. É preciso que você aprenda a guardar. Não é brincar com o Evangelho, com as sagradas doutrinas do Senhor. O Evangelho não é para todos, irmãos. Então, se é para ti, guarde com todo amor do mundo. Guarde no mais profundo do seu coração. O apóstolo Paulo tem uma expressão que eu gosto muito, que a palavra de Deus habite ricamente o seu coração. Então você precisa entesourar a palavra de Deus no seu coração. Aprenda a guardar. Imagine um cofre no seu corpo e é o seu coração. E é lá que tem que estar as doutrinas do Senhor. Não é sair daqui como numa esteira e produzir crentinhos novos. Não é isso. Mas à medida que você entesoura as doutrinas de Deus, através de um discipulado maduro, bíblico, o seu cristianismo ele exala de maneira assim natural. E as pessoas vão olhar para você e verão a Cristo. Então, oh meu Deus, eu olho para o relógio, esse relógio brilha tanto. Tem que colocar um cinza. 2 Timóteo 3, 16, 17. A Escritura equipa o homem de Deus para toda boa obra. Então, quando nós guardamos a Escritura na prática, nós teremos boas obras. Tiago, capítulo 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Guardar a palavra de Deus é praticá-la. Colossenses 1, 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. O que Cristo quer na grande comissão é mais do que olha, vejam. Mas Ele quer que a nossa vida seja um testemunho. E quem é que não lembra da frase de alguns pais da igreja que briga-se pela autoria dessa frase, que alguns dizem que foi Machado de Assis e outros. Mas a frase é a seguinte: fale de Cristo de todas as maneiras a todas as pessoas. E se preciso for, comunique Cristo de todas as maneiras a todas as pessoas, e se preciso for, até falando. A ideia era que uma das maneiras mais vívidas de falar de Jesus não é com a boca, mas com o testemunho de uma vida transformada, uma vida que é um cofre seguro dos mandamentos do Senhor. Queridos irmãos, queremos dar a Deus uma palavra de oração e pedir que o Senhor nos dê a instrumentalidade de vivermos assim, cumprindo esta tarefa missionária. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo em que nós podemos, de fato, apreciar nuances das Escrituras em que nós somos desafiados a pregarmos o Evangelho e fazer discípulo, ensinar, batizar. Ó Deus, obrigado por esse tempo precioso. Que nós sejamos em tudo obedientes a esta grande comissão. Pai, nós agradecemos nesse tempo também pela vida da nossa irmã Ana Santos, que está conosco, que o Senhor a abençoe copiosamente. E que nesta noite nossos corações rendidos ao Senhor, ó Deus, saiamos daqui perdoados, renovados por sua graça. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu quero impetrar a bênção sobre a sua vida. E não sei se alguém chegou a ver esses dias, o reverendo Hernandes
até pregou sobre a bênção apostólica, que também é outra. Enfim, o pastor Hernandes diz que a bênção apostólica não é a bênção do pastor, então eu gostaria que você também não confundisse isso, não é a minha bênção. Mas eleve seu pensamento ao Senhor e ouça a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai Criador, o ensinamento, a condução, as consolações do Santo Espírito estejam com todo o povo da aliança, hoje e sempre. Os que creem, digam amém. 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 Deus abençoe.